Oi, queridos alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Espero estar encontrando vocês bem por aí, tá? Que tudo esteja bem por aí. Eu estou aqui da minha casa, vocês da casa de vocês, nesse período de quarentena, né? Período difícil, mas nós estamos aí aos pouquinhos nos adaptando e vamos passar por isso juntos. E se Deus quiser vai ser bem rápido, né? Então vamos para a nossa segunda aula de história, que é sobre a Revolução Russa, tá? Eu coloquei aqui já nesse primeiro quadro alguns termos que a gente precisa saber para entender a Revolução Russa. Termos e pessoas, tá? O primeiro termo é o czar. Czar. Quem é o czar? O czar era como era chamado o soberano do antigo Império Russo. É um título. Alguns podem falar César, outros podem falar czar. Mas quer dizer a mesma coisa, soberano do antigo Império Russo. Até porque a gente não sabe falar em russo. Eu não sei. Não sei se vocês sabem. Se eu não sei, então eu falo czar. Ok? Bom, vão aparecer duas pessoas principais, Lenin e Júlio Martov. Esses dois vão ser oposições ao Império Russo, ao governo russo, que já não ia tão bem. Bom, o Lenin defendia que o partido deveria ser centralizado e homogêneo. Martov dizia que um partido aberto à integração de diferentes militantes, assim deveria ser um partido, tá? As duas correntes de pensamento eram chamados, dois partidos políticos, foram chamados de bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, seu representante era Lenin, mencheviques, Júlio Martov. Vou ler para vocês, que está na página 64 do livro de vocês. Bolcheviques defendiam uma aliança revolucionária entre operários e camponeses para derrubar o czarismo, a burguesia e implantar o socialismo. Os bolcheviques queriam o socialismo. E os mencheviques defendiam uma liberdade democrática, desenvolver plenamente o capitalismo no país e depois, gradualmente, implantar o socialismo. Os mencheviques também queriam o socialismo, mas de forma gradual. Como assim, professora? Bom, Lenin achava que imediatamente tinha que ser implantado o socialismo. Os bolcheviques. Mas os mencheviques não. Falaram que isso deveria ser um processo, uma coisa lenta. Começar aos poucos até chegarem ao socialismo. Aí o que acontece? O povo resolve fazer greve e ir até a praça onde fica o palácio, onde está o czar. Tudo eles lutavam contra o czar. E aí o que acontece? Quando eles chegam até esse local, o czar dá ordem para atirarem todos os manifestantes. Caramba, que cara louco. Mas foi isso que ele fez. Então ele manda atirar em todos. Por isso, o nome desse movimento foi chamado de Domingo Sangrento. Foi em janeiro de 1905, tá? O Domingo Sangrento. Está na página 65 do livro de vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Que após o Domingo Sangrento, formaram-se os sovietes, conselhos de representantes de operários, soldados e camponeses que deliberavam sobre questões de interesse dos trabalhadores. Esses eram os sovietes, tá?
criou-se após o Domingo Sangrento. Bom, em dezembro, esse movimento dos soviéticos foi derrotado num confronto com 1.500 mortos. Mas mesmo assim, ele teve um saldo positivo, que o czar Nicolau II foi forçado a deixar o trono. Ele sendo forçado a deixar o trono, aí nós já vamos ter, nesse momento aqui, uma revolução dentro da própria Rússia. Copiem isso que está no quadro aí que eu já vou continuar. Agora, nós vamos para o livro de vocês, página 67, tá? Eu vou ler aqui o governo provisório, tá? Com a abdicação do czar, os revolucionários formaram um governo provisório, de caráter moderado, liderado pelo menchevique Alexander Kerensky. O novo governo tomou algumas medidas, como a adoção do sufrágio universal, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a anistia a presos e exilados políticos e a garantia da plena liberdade de expressão e de organização. Porém, manteve o país na Primeira Guerra Mundial. Em abril de 1917, Lenin, que estava exilado na Suíça, retornou à Rússia e apresentou aos bolcheviques as chamadas Teses de Abril. Nelas, defendeu a retirada do país da guerra, o confisco das terras latifundiárias, a ruptura com o governo provisório e a tomada do poder pelos soviéticos. As ideias de Lenin tornaram-se muito populares e ganharam cada vez mais força. Os operários e os soldados do exército começaram a formar os próprios sovietes, ignorando o governo. Enfraquecido, o governo provisório sofria com as pressões dos monarquistas, que articulavam a restauração do czarismo, e dos bolcheviques, que defendiam a tomada do poder pelos sovietes. Bom, logo depois disso tudo aqui, vai acontecer a Revolução de Outubro, que eu já coloquei aqui. Na Revolução de Outubro, eu tenho Lenin, Trotsky, que ocuparam, Lenin e Trotsky, que ocuparam pontos estratégicos da cidade e tomaram o poder. Então, aqui, Lenin e Trotsky tomam o poder na Revolução de Outubro. Diante dessa situação, inicia-se a chamada Guerra Civil, tá? Diante da insatisfação do povo, que o povo vai ficar insatisfeito com essa situação, inicia-se a Guerra Civil, que está na página 68. Guerra Civil. O povo querendo os seus direitos. Bom, aí nós vamos ter início à Guerra Civil. Deixando vocês visualizarem o quadro, pode copiar, tá bom? Bolcheviques, Exército Vermelho, Trotsky. Exército Branco, britânicos, franceses, estadunidenses, japoneses e tchecos.
Assim foi a configuração da Guerra Civil. E ela termina em 1921 com a vitória do Exército Vermelho, ok? Que Trotsky liderava. Então, a Revolução Bolchevique triunfou nessa parte. Página 68 do livro de vocês fala sobre a vitória bolchevique e o Exército Vermelho, ok? Nós vamos parar na 68 para continuar na próxima aula falando sobre a nova política econômica, o NEP, tá bom? Porque o assunto é muito longo para a gente tratar em uma aula somente, tá? Agora vamos para os exercícios? Vamos lá, deixei para vocês uma folhinha em anexo aí, ok? Todo mundo vendo? Essa folhinha, dia 13 de abril, ok? Bom, leia o texto, são 2 questões somente, tá bom? Bem tranquilo para vocês fazerem. Leia o texto a seguir. Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução. E, na verdade, essa revolução certamente derrubaria o czarismo. Já fora aceito por todo observador sensato do panorama mundial desde a década de 1870. Quem disse isso foi Erich Hobsbawm. Com base nessa afirmação, destaque a situação econômica da Rússia antes que o processo revolucionário acontecesse. Qual era a situação financeira da Rússia? Pensem aí pelo que vocês já leram, pelo que nós falamos. Bom, vou colocar aqui, hein? A grande parte do país dependia da produção agrícola. E os camponeses viviam subordinados ao mando de uma pequena faixa de grandes proprietários. De terra. Ao mesmo tempo que está passando por essa situação, o país tem grandes proprietários de terras aí querendo lucrar e vão depender dessa situação, tá? Aí copiem a resposta do número 1.
A anterior foi a 1A. Agora nós vamos a 1B. Com base nessa afirmação, destaque a situação econômica da Rússia. Desculpa. Identifique e explique dois levantes que antecederam a Revolução Russa. Dois levantes, a gente pode citar o Domingo Sangrento, a Revolução de Fevereiro, tá? Então, você vai encontrar no que nós já falamos sobre o Domingo Sangrento e a Revolução Francesa, que vocês vão precisar explicar esses levantes, tá ok? Então, vai estar na página 65 e 66. Vocês leiam e façam um resumo lá de cada uma dessas atividades, desses movimentos, tá bom? Número 2. Leia o seguinte relato de Richard Pierce, autor do livro Comunismo. O Partido Operário Social Democrata foi organizado formalmente em 1903, em um congresso em Londres. Lá, o movimento imediatamente dividiu-se em duas facções, uma liderada por Mortov, apelidada de Menchevique, e a outra por Lenin, que chamava a si mesmo do bolchevique. Determine as divergências políticas existentes entre os bolcheviques e os mencheviques, tá? Essa diferença entre os dois vai estar aqui mesmo no livro de vocês, na página 64. Vê se vocês estão conseguindo ver. Página. Ficou sem foco, né? Página 64. Aqui tem, ó, bolcheviques e mencheviques. Página 64. O foco ficou ruim, mas eu vou deixar aqui para vocês só pesquisarem na página, tá ok? Que já tá lá a diferença entre os dois. Aí a letra B fala assim pra gente. Explique por que os bolcheviques derrubaram o governo provisório mencheviques que há criado em fevereiro de 1917. Aí vamos lá, isso aqui foi a letra A, 2A, 2B. Organizaram uma força militar que tomaria frente do governo russo. Além vamos só até aqui, do governo russo. Tá? 2B. 2A, 2B. Ok? Esses são os dois exercícios, tá? Façam com atenção, leiam o livro, tenham essa curiosidade, pesquisem sobre o assunto, tá? Não fiquem achando, nós não vamos ter avaliação. Vamos ter avaliação. Guardem todos esses exercícios para estudar para as avaliações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.